O nome do Senhor Jesus. Que dia extraordinário. Eu tenho sentido durante todo esse dia a palavra de Deus operando de forma poderosa. E na verdade, amado, eu acredito muito no meu chamado. E hoje eu tenho convicção e clareza do meu chamado. O Senhor me ajudou para ajudar pessoas a compreender a sua trajetória de vida, a mostrar princípios da palavra de Deus, revelação da palavra de Deus, que vai ajudar você a enfrentar, a vencer todos os obstáculos no caminho, a ativar fé no coração das pessoas, a dar a você uma palavra de ânimo e coragem para você acreditar que você vai viver o melhor de Deus. Você pode dizer amém? Amém. E nós, na nossa trajetória, nós às vezes enfrentamos alguns montes na vida. Ontem, com os meus amigos, estava fazendo o meu exercício, que eu gosto, que é pedalar. E nosso trajeto era até ir na linha de trem que se divide Serrana e Cravinhos pela terra. E nós fomos. Legal. Pedal que a gente está acostumado a fazer. Mas chegando lá tivemos uma ideia. É ruim quando um pedaleiro tem uma ideia. Vamos fazer um outro caminho? Que ideia! De repente nós estávamos subindo de Serrana para Cravinhos. 8 quilômetros de subida. Chegou na altura do monte, que eu disse o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra e tudo que nele há. O meu Senhor, Ele me guia em toda a minha caminhada. Não dormitará o guarda de Israel, não toscanejará o guia de Israel sobre o seu povo. Ele guardará você em toda a sua trajetória, Ele protegerá você em todo o seu caminho, porque Ele está sempre alerta. Você pode dizer glória a Deus? Amado, na nossa trajetória de vida nós vamos enfrentar montes. Na nossa caminhada, na nossa carreira, aparecerão montes. Quando Davi disse, eleva os meus olhos para os montes, foi quando Saul estava perseguindo Davi para matá-lo. Saul estava quase alcançando Davi. O exército de Saul estava quase alcançando Davi. Eu acho que quando Davi falou, elevo para os montes os meus olhos, de onde me virá o socorro? Neste momento veio a notícia até Saul, dizendo assim, Saul, os filisteus estão atacando Jerusalém, corre para acudir a cidade. Então assim Saul deixa de perseguir Davi e vai socorrer a cidade. E Davi completa, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. O guarda de Israel não dormitará, os olhos do guardião do seu povo de Deus não toscanejará. Ele está sempre alerta para te proteger. E você pode aplaudir Jesus? Aleluia, eu quero pregar esta noite sobre como vencer monte, tipo de monte que nós enfrentamos, que cada monte ensina para nós. Mas eu quero pedir um favor para cada um de vocês. Eu quero que vocês me ajudem hoje a pregar. Minha voz já está cansada no quarto culto, mas a minha energia e o meu fervor continuam o mesmo. Eu estou explodindo, eu estava ali orando como um leão que está na jaula, doido para subir aqui, para jogar tudo de Deus na sua vida. Então você vai aplaudir Jesus, você dava muito glória a Deus. Quando você dá um glória a Deus, eu dou uma descansada, aleluia. Uau! Quem quer vencer montes aqui diz glória a Deus? Deus te chamou para vencer montes. Tem montes, amado, que você vai ter que escalar.
Deus vai te ajudar a escalar esses montes. Esse monte que nós temos que escalar, são montes que nós estamos aprendendo a lidar com situações na nossa vida. Nós precisamos escalar, passar por situações, para aprender como lidar com certos montes na nossa vida. Tem montes, amado, que Deus vai te levar para encontrar com você. Muitos homens de Deus encontraram com Deus lá no topo do monte. Foi no monte da transfiguração que Pedro e João viu Jesus transfigurado e disse: vamos fazer uma cabana para nós e ficar aqui. Um monte de encontro, um monte da presença de Deus. Mas tem monte, amado, que Deus vai remover da sua vida. Jesus disse: se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda, você vai dar uma ordem a esse monte: monte, lança-te no mar, e acontecerá o que você disse, em nome de Jesus. Você está entendendo? Então tem monte que você vai lançar fora da sua. Quem quer lançar monte fora da sua? Ah, mas tem monte, não é a sua sogra, não é o seu cunhado, é um monte de problema que você enfrenta. Tem monte que você vai lançar fora em nome de Jesus. O primeiro monte que eu quero compartilhar com vocês é o monte das dificuldades que nós enfrentamos e como nós devemos lidar com elas. O primeiro monte é o monte de Efraim. Lá no monte de Efraim foi quando Gideão enfrentou o exército dos midianitas. No capítulo 6 do livro de Juízes, você vai ver que quando o povo de Deus se desviou dos caminhos de Deus, se distanciou da presença de Deus, os midianitas começaram a oprimir o povo. E a Bíblia diz que nesse tempo Israel empobreceu tanto que pediu socorro a Deus. Por quê? Porque diferente de algum tempo atrás, quando o exército inimigo vinha e pegava o povo e tornava o povo escravo e levava o povo escravo para uma outra terra, dessa vez não. Dessa vez o midianita usou uma estratégia muito interessante. Ele deixava Israel plantar. Israel plantava, trabalhava o ano inteiro plantando, cuidando da plantação. Na hora da colheita, eles vinham e roubavam toda a colheita do povo. Sabe, amado, esse monte de dificuldade muitas vezes representa um monte da nossa vida. Tem tanta gente trabalhando tanto e não estão prosperando. Tem muita gente que não consegue ver resultado do seu trabalho. Tem muita gente sofrendo nesta área por causa desse monte. Passa a ter dificuldade. É um monte que se levantou, que está impedindo você viver o melhor de Deus. E é interessante que nesse tempo o povo estava com medo tanto que o próprio Gideão, da tribo de Manassés, estava lá, escondido no lagar, amassando trigo, com medo dos midianitas. Muitas vezes, amado, nós estamos nessa situação, escondido numa situação e não conseguimos viver o melhor de Deus. Mas lá no monte de Efraim foi quando Gideão, depois de ser chamado por Deus, depois Deus provar que ia fazer uma grande obra através dele, foi lá nesse monte que Gideão se levantou para enfrentar esse inimigo que estava roubando a prosperidade de Israel, oprimindo Israel, sujeitando Israel a uma vida sofredora. E estava lá no monte 32 mil soldados israelitas que Gideão conseguiu levantar para enfrentar 100 mil midianitas. Gideão falou: 30, enfrentando 100, a gente está aqui 3 por 1, vamos dar aqui um esforço um pouco mais, um luto um pouco mais, e a gente consegue vencer. Mas Deus chega e fala assim: Gideão, é muito soldado. Gideão parou. Deus falou com ele assim: ó, manda embora os medrosos, os tímidos, os desanimados, porque não vamos lutar com eles. 22 mil homens foram embora. Você sabe por que tem muita gente no estado de opressão, vivendo um estado às vezes de escassez, porque estão aprisionados pelo medo?
O medo tem aprisionado muita gente. Esse monte terrível chamado medo, desânimo, timidez. Não enfrentar uma situação de opressão por medo. Sobrou 10.000 homens que não tinham medo, que estavam corajosos, dispostos a enfrentar o inimigo. E quando o Gideão pensou, 10.000 para 100.000, é 10 por 1. A gente dá aqui um paranauê e enfrenta esses inimigos. Deus falou assim, é muito ainda. Vou fazer uma seleção. E Deus sempre faz uma seleção. Deus disse assim, leva eles para beber água. Aqueles que levar água na boca, você põe de um lado. Aqueles que baixar para lamber a água, você põe do outro lado. Por um lado foi 9.700 homens, por outro lado foi 300. Deus falou assim com Gideão, é com os 300 que você vai vencer esse exército de 100.000 homens. Sabe por quê? Porque não precisa de muito para Deus fazer o muito na sua. Não precisa de muito para Deus fazer na sua vida muito. Ele precisa de pouco. É com pouco que Deus realiza grandes feitos. É com pouco que Deus realiza coisas extraordinárias na sua vida. Porque a Bíblia fala, seja fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Aleluia! Meu querido, minha querida, Deus não precisa de muito para operar grandes coisas na sua vida. Basta você ter fé. Você está entendendo? A gente, se eu tivesse recursos, se eu tivesse nascido numa família avantajada, se eu tivesse nascido num berço próspero, se eu tivesse um tio que era ricaço e morreu e não tinha um herdeiro, eu sou o único sobrinho para herdar, eu ia resolver meus problemas. Amado, quando fica a pessoa dependendo disso, é porque a pessoa não tem coragem de tomar uma atitude, porque Deus não precisa de muito para transformar a sua vida. Basta um pouco de fé no seu coração, uma semente de fé no seu coração, que Deus vai realizar grandes coisas. Você está entendendo? O segundo monte é o Monte Hebrom. O Monte Hebrom também estava nas mãos do inimigo. Ele não era chamado Hebrom, chamava Kiriat Arba. Arba era um grande gigante, um dos gigantes que havia na terra dos Enaquins. Gigantes, homens fortes, poderosos, tomando lugar daquele lugar. Quando Josué capítulo 14, Josué entra na terra, começa a tomar posse da terra, toma posse, derruba Jericó, as muralhas de Jericó, vai tomando terra, vai tomando posse, até chegar à parte que cabia de herança para a família de Caleb. Caleb é aquele que com Josué foi espiar a terra 40 anos atrás. Foi Caleb e Josué que trouxe o relatório positivo da terra. 10 espias vieram com um relatório negativo, temendo o inimigo da terra. Mas Josué e Caleb não disse, Deus nos dará esses inimigos como pão. Nós vamos comê-lo como pão. Até que chegou o momento que Caleb estava lá, diante da sua promessa, diante daquilo que Deus tinha prometido para ele, mas ainda não estava nas mãos dele, estava na mão do inimigo. Caleb chega para Josué e fala assim, Josué, meu amigo, tu estavas comigo quando Deus prometeu para nós essa terra. Tu estava comigo quando Deus falou favoravelmente ao meu respeito. 40 anos atrás, eu tinha 40 anos de idade. Hoje, eu estou com 80 anos de idade. E a minha força é a mesma, tanto para entrar na guerra como para sair da guerra. Se Deus me prometeu dar esse monte, Ele me dará força suficiente para vencer o inimigo e tomar posse desse monte. E Josué disse, vai Caleb, toma posse da sua promessa.
Hebron, mano, é aquilo que Deus te prometeu, é aquilo que é promessa de Deus para a sua vida, mesmo que ainda não esteja em suas mãos, mesmo que ainda você não tomou posse de Hebron, saiba de uma coisa: fiel é aquele que fez a promessa para cumprir. Você precisa acreditar que você vai tomar posse. Amado, Deus tem uma promessa para o seu casamento, Deus tem uma promessa para a sua família, Deus tem uma promessa para a sua vida financeira. Pode ser que os midianitas estão roubando a sua prosperidade, mas você tem uma promessa sobre a sua vida, e você tem que começar a declarar: eu vou tomar posse do meu Hebron, eu vou tomar posse da minha promessa, eu creio, não importa o tamanho do gigante que se encontra lá, esse monte é meu. Você está entendendo? A segunda categoria de montes são montes de bênçãos. Montes que te ensinam o caminho da bênção. O primeiro monte é o Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, Moisés recebeu de Deus os mandamentos, as ordenanças para o povo de Israel. Os mandamentos de Deus para Israel é para nortear Israel o caminho que eles deviam andar, a maneira que eles deviam viver, o comportamento que eles teriam que ter. A palavra de Deus, o mandamento de Deus para o povo de Deus era para proteger o povo, não para oprimir o povo, porque os mandamentos de Deus são bons e não são maus. Então o Monte Sinai representa a direção de Deus, a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para o seu povo. O nosso Monte Sinai, amado, é o próprio Senhor Jesus Cristo, o Verbo que desceu do céu e se fez carne e habitou entre nós, a palavra viva. Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Todos nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, da palavra de Jesus todos os dias, porque é a palavra de Deus que norteia a maneira que devemos viver e andar. Quando você anda na palavra de Deus, você começa a aprender a andar por fé e não por vista. Quando você anda na palavra de Deus, a palavra de Deus guia você em todos os caminhos que você deve andar. Quando você anda na palavra de Deus, você recebe a direção certa para cada decisão que você precisa tomar. Nós precisamos da palavra de Deus dia após dia, para dirigir todos os nossos passos na nossa trajetória. O Monte Sinai, o próprio Cristo na nossa vida, a palavra viva dentro de nós, vai nos ajudar a compreender a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Jesus disse: eu enviarei o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vós conhecereis, porque ele habitará em vós, e ele vos ensinará tudo a vocês, e vos fará lembrar tudo que eu tenho dito. Amado, o Espírito Santo, ele revela a palavra viva de Deus dentro de nós. Lá no Velho Testamento, lá no tempo de Moisés, os homens tinham que se circuncidar, provando assim que pertencia ao povo de Deus. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, os que andam com Jesus, a circuncisão é no coração. É lá que Deus escreve a vontade dele, a palavra dele no nosso coração. A verdade de Deus é impregnada dentro do seu coração, e você tem que aprender a andar debaixo da palavra de Deus para receber e viver o melhor de Deus na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Outro monte de bênção para nós, que nos ajuda a compreender como andar em fé e remover outros montes na nossa vida, é o Monte Moriá. Que monte! O Monte Moriá foi o monte que Abraão foi oferecer o seu filho Isaque como sacrifício a Deus. Deus aparece a Abraão, diz assim para Abraão: Abraão, meu servo, vai ao Monte Moriá e sacrifica o seu filho Isaque a mim.
Amado, Isaac era o filho da promessa. Isaac representava tudo de Deus na vida dele, o melhor de Deus na vida dele. Era através de Isaac que o cumprimento da promessa ia acontecer. É através de Isaac que viriam depois Israel e as 12 tribos de Israel. É através de Isaac que todas as nações da terra seriam abençoadas. E Deus vem e pede para Abraão o seu Isaac. Quando Deus pede para nós o nosso Isaac, amado, é porque de fato Ele quer ter tudo de nós. Tudo. A Bíblia diz que Abraão não vacilou. Antes de amanhecer o dia, ele pega a lenha, pega o cutelo, que era o instrumento usado para sacrificar o animal, pega Isaac e vai para o monte. A caminho, Isaac pergunta para o seu pai: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, mas onde está o cordeiro? Abraão responde: o Senhor proverá para si mesmo o cordeiro. Amado, no coração de Abraão, o Isaac já tinha sido entregue. No coração de Abraão, o autor aos Hebreus, no capítulo 11, diz que Abraão creu tanto em Deus, que ele acreditava que Deus ressuscitaria das cinzas o seu filho. Quando Abraão levanta o cutelo, um anjo bradou: pare, Abraão! O Senhor proveu para si o cordeiro. E Deus falou com Abraão: Abraão, por causa do que você fez, você provou o seu amor por mim, e eu, Abraão, te abençoarei. O homem mais abençoado da terra foi Abraão. Deus disse: eu vou te abençoar, Abraão, porque você não me negaste o teu único filho. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa acreditar no Jeová Jireh. Foi o que Abraão disse: Jeová Jireh, Deus proveu, Deus vai prover, amado, o sustento, a provisão para toda a sua caminhada. Não permita que o medo de entregar impeça você de viver a melhor bênção de Deus, o melhor de Deus na sua vida. Não impeça que a incredulidade, porque Abraão creu em Deus, e a Bíblia diz que isso lhe foi imputado por justiça. Abraão é considerado o pai da fé, porque era um homem que acreditou que Deus cumpriria com a sua promessa, mesmo entregando o seu filho para morrer. Creia no grande Jeová Jireh, o Deus da provisão. Deus proveu para si o sacrifício. Deus entregou para Abraão um cordeiro para substituir o seu Isaac. Mas Deus te amou tanto que não poupou seu único filho para morrer na cruz. Jesus Cristo é a provisão por todos os nossos pecados. O Senhor Jesus, no seu monte, entregou seu filho Isaac por você. Por você. Para que Jesus de verdade seja a sua única provisão. A terceira categoria de monte é um monte que nós enfrentamos na nossa trajetória de vida. Deixa eu falar para você uma coisa, amado. Na nossa trajetória, quando você decidiu se tornar um cristão verdadeiro, e eu parto do pressuposto que eu estou falando para uma igreja de crentes verdadeiros.
Nós vamos ter batalhas. A diferença do crente e aquele que ainda não entregou a vida para Jesus, aquele que ainda não entregou a vida para Jesus, ele não percebe as batalhas, ele não vê a origem das batalhas, ele só vê a consequência das batalhas. Agora o cristão não, o cristão tem revelação da batalha espiritual que nós vivemos. Nós estamos numa batalha espiritual, e você precisa acreditar e crer que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você precisa acreditar que o nosso general é Cristo, que não perde nenhuma das batalhas. Você precisa acreditar no que a palavra de Deus diz, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Você pode aplaudir Jesus? A terceira cadeia de monte começa com o Monte Carmelo. Uau! Lá no Monte Carmelo, Elias enfrentou todos os profetas de Baal, 450 profetas de Baal. Por quê? Porque o povo estava titubeando entre dois pensamentos. Uma hora eles acreditavam em Deus, outra hora acreditavam em Baal. Amado, o pior tipo de terreno que uma pessoa possa pisar é o terreno da dúvida, do sentimento dúbio, dois pensamentos. Você tem que ter um pensamento só, amado. Você tem que acreditar, eu sou de Cristo e eu não abro mão. Amém, amado? Mas o povo não estava assim. O povo estava distanciado de Deus, vivendo em apostasia. E Deus levantou Elias, e Elias foi para o Monte Carmelo para enfrentar os profetas de Baal. Os profetas de Baal estavam lá se cortando, se sangrando, invocando Baal, mas resposta alguma vinha do céu. Sabe por quê, amado? Eles estavam acostumados a receber resposta de Baal, mas naquele momento tinha alguém, Elias, o representante de Deus, batalhando contra eles. E quando você está batalhando contra as hostes malignas, você impede ele de agir, você impede ele de operar. A enfermidade muitas vezes, amado, entra porque tem uma porta aberta. O problema no lar muitas vezes entra porque tem uma porta aberta. A dificuldade financeira muitas vezes entra porque tem uma porta aberta. Mas quando você se posiciona, você começa a bater: não, na minha casa não, na minha vida não. Eu vou me revestir da armadura de Deus, que está em Efésios capítulo 6. A armadura de Deus, eu vou colocar o capacete da salvação, eu vou me cingir com a verdade, a couraça da justiça, calçar os pés com o evangelho da paz, segurar a espada do Espírito e o escudo da fé, que eu vou apagar todos os dardos inflamados do maligno. O inimigo não te resistirá, porque maior é Deus na sua vida. Maior é Deus. Amado, a batalha espiritual é travada, a guerra espiritual existe, mas o inimigo já está derrotado. A Bíblia fala que eles... Sabe onde o inimigo mora, amado? Debaixo da sola dos nossos pés. Você pode dizer glória a Deus? Os profetas de Baal gritavam, mas não havia resposta. Não descia a resposta do céu. Aí Elias entra, prepara o altar, coloca o holocausto, derrama água sobre a madeira, olha para o céu e diz: Senhor, eu sei que o Senhor responde, agora desça fogo do céu. E o fogo desceu do céu, queimou o holocausto, queimou a madeira, lambeu a água, e o povo começou a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Uau! Uau! Amada, a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Sabe o que é ser mais do que vencedor? É você não precisar lutar uma luta, alguém lutou por você. Jesus é o meu general, Ele é o leão da tribo de Judá. Mais são os que estão comigo dos que estão no mundo.
é Ele que me guarda, é Ele que me protege, é Ele que me guia. Aleluia. O último monte. Que monte? Eu estive lá. O Monte das Oliveiras. Que monte? O último dia de Jesus. Ele vai para o Monte das Oliveiras. Lá no Getsemane, em agonia de alma, debaixo de uma profunda angústia, a Bíblia diz que Jesus suou gotas de sangue. Não era porque ele ia enfrentar a morte. Jesus não estava com medo de enfrentar a morte. Ele disse: a minha vida dou, e a dou voluntariamente, ninguém a tira de mim. Não era medo, não era por causa dos sofrimentos, porque ele sabia da profecia de Isaías: pelas suas pisaduras nós fomos sarados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele sabia que ia passar pelo sofrimento. A angústia de Jesus, o que fez Jesus suar gotas de sangue, a ciência explica esse fenômeno. É quando o corpo está debaixo de um sofrimento tão grande, de uma angústia tão grande, que os seus poros capilares abrem e começa a sair sangue, misturada com suor. Jesus, ele suou gotas de sangue. Jesus estava começando a se derramar, como se derramou todo o seu sangue lá na cruz. O Getsemane de Jesus foi por sua causa. Foi o pecado de toda a humanidade depositado sobre ele. E quando eu falo toda a humanidade, amado, de todos que existiram sobre a face da terra, todo que existe hoje sobre a face da terra, todo que existirão sobre a face da terra, Jesus estava carregando ali o pecado de toda a humanidade, o sofrimento de toda a humanidade, e ele suou gotas de sangue, por amor de cada um de nós, por amor de você, pelos seus pecados, para que você hoje possa viver em liberdade, para que você possa viver hoje em santidade, para que você possa viver hoje totalmente em confiança na eternidade. Ele suou gotas de sangue e terminou lá na cruz, quando ele disse: está consumado. Mas foi no mesmo Monte das Oliveiras que, depois de ressuscitado, ele aparece para o seu discípulo e diz: eu estou subindo, mas não fique com medo, eu voltarei para buscar cada um de vocês. Ele teve agonia no Monte das Oliveiras, mas não foi no Monte das Oliveiras que ele teve a sua ascensão em poder e glória, com o seu corpo glorificado. Deixa eu te falar para você, meu amado, às vezes o Monte da Oliveira traz uma agonia para você, traz uma tristeza para você, mas saiba de uma coisa: vai chegar a hora de você ser glorificado. Fica de pé no seu lugar. Louvado